Estamos no 12º dia, aleluia! Atos capítulo 9, versículos 20 a 43, para a glória de Cristo Jesus. Aqui nós temos o relato do início do ministério de Paulo. Após a sua conversão no caminho de Damasco, aprove a Deus revelar Jesus a Paulo. Em vez de ir a Jerusalém, para estar com os apóstolos e aprender deles, Paulo partiu para a região da Arábia, onde ficou por cerca de 3 anos, fazendo um seminário intensivo com o próprio Jesus. Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 18. Nesse tempo, Jesus revelou a ele e nele, de tal forma que Paulo não aprendeu o conteúdo do seu evangelho como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de Gamaliel, mas ele recebeu como revelação direta do Senhor Jesus. Nos 3 anos que Paulo passou na Arábia, certamente releu o Antigo Testamento e percebeu que o Jesus a quem perseguia de fato era o Cristo, o Messias. Então voltou a Damasco e passou a demonstrar que Jesus é o Cristo. Os judeus que moravam em Damasco resolveram matá-lo. E Paulo precisou fugir à noite, muralha abaixo, dentro de um cesto. Ele então sobe a Jerusalém para buscar abrigo na igreja. Mas os discípulos não acreditam em sua conversão. Pensavam que ele estava apenas querendo infiltrar-se na igreja. Barnabé, porém, investe em sua vida, leva-o aos apóstolos e conta-lhes a experiência no caminho de Damasco. Só então Paulo tem acolhida na igreja de Jerusalém. Imediatamente Paulo passa a pregar e a discutir com os judeus e esses resolvem então matá-lo. Os discípulos se reúnem e o levam para Cesareia e dali o enviam de volta à sua terra, em Tarso. Depois que Paulo partiu, a igreja passou a ter paz e a crescer. E esse homem com tantos projetos, sonhos, agora precisa passar mais de 10 anos em Tarso, longe dos holofortes. Nesse tempo, Deus trabalhou nele para depois trabalhar por intermédio dele. A narrativa então muda e foca em Pedro. Com a igreja desfrutando de um tempo de paz, os discípulos sentiram-se livres para deixar Jerusalém. É dessa forma que Pedro inicia seu ministério itinerante. A cura de Enéas, o paralítico que havia 8 anos jazia de cama, foi algo maravilhoso. De maneira ainda mais nítida do que na cura do mendigo aleijado em Atos capítulo 3, Jesus aqui é imediatamente destacado como verdadeiro e único doador da cura. A cura foi instantânea e o homem tornou-se um milagre ambulante. Pois todos aqueles que viram esse fato extraordinário em Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Os versículos 36 a 43 registram outro milagre extraordinário, a ressurreição de Dorcas, mulher notável pela prática de boas obras e oferta de esmolas. Essa serva do Senhor adoeceu e morreu. Até então, não havia registro de que os apóstolos tivessem sido usados por Deus para a ressurreição de mortos. Isso mostra a fé e a confiança dos crentes de Jope em mandar buscar Pedro em Lida. Pedro então chegou e ordenou que as pessoas que estavam chorando e lamentando saíssem do quarto, pois o milagre que estava prestes a acontecer não era um espetáculo. Assim como a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas atraiu a atenção do povo e muitos creram em Jesus Cristo. Paulo e Pedro, ambos os apóstolos, foram tratados por Deus e igualmente usados por ele. Certamente nenhum dos dois imaginava, no início de sua caminhada, tudo o que Deus faria neles e por meio deles. A presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos garantia os sinais, prodígios e maravilhas. Mas, antes de trabalhar por meio de Pedro, o Espírito Santo fazia da própria vida deste apóstolo um canteiro de obras. Se tem um homem que foi trabalhado por Deus, foi Pedro. De temperamento sanguíneo, ansioso, precipitado, às vezes chegava a ser bruto. Ele passou a ser um homem totalmente dependente do Senhor, obediente ao chamado do Mestre. Nós queremos vivenciar milagres, ansiamos pelo tratamento do Espírito.
Se sim, vamos nos colocar à disposição do Senhor e não adiemos o seu chamado. O Espírito Santo nos chama para uma comunhão mais íntima. Ele anseia trabalhar em minha vida e na sua vida. Que busquemos ser totalmente dele, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.